árvore de decisão e tendência de consumo. Como que é que nós trabalhamos isso quando vendemos esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço para o cliente? Primeiro temos que saber a necessidade do cliente. No caso da restauração, nós precisamos apresentar um produto de ótima qualidade, nós precisamos apresentar um produto bem profissional para ele, tá? É um produto que ele vai adquirir pelo resto da vida. É o que vai garantir a manutenção da superfície dele. Tá? Então nós precisamos entender, no ato de um orçamento, nós precisamos entender do cliente, qual que é a necessidade dele, o que ele quer. É uma restauração? Ótimo, nós já sabemos que é uma restauração. Qual que é o segundo passo? Restauração do quê? Eu tenho um piso. Nós temos que descobrir qual que é. É o piso frio ou o piso quente? Porcelanato, pedra e cerâmica ou laminados vinílicos ou de borracha? Tá? Tendo isso, nós vamos fazer o checklist do piso, que é um material que nós vamos enviar para você também. O checklist do piso é o que garante para você o passo a passo de toda a identificação de tudo que tem no piso, que você vai seguir aquela sequência para poder respeitar o passo a passo. O checklist de piso é o que garante para você algo que você detecta que você tem que assinalar lá. Já está tudo prontinho o checklist, você só vai riscar. Se tem uma película quebrada, você vai indicar. Se tem uma mancha que você não conseguiu identificar, você coloca lá. Então isso te garante, é um suporte que você tem para depois o cliente não falar assim, olha, não estava assim, não estava assim. Você assinou o checklist. Então é um dos materiais que nós vamos fornecer para você. Tá? Feito isso, aí a gente continua com as perguntas, porque o trade marketing é exatamente isso. O trade marketing ele tem que saber, ele tem que perguntar para idealizar o que o cliente quer falar. É muito importante que todos nós aprimoremos os nossos trade marketing, porque o trade marketing ele tem que saber os rumos do mercado, eles têm que saber a necessidade do cliente. Às vezes o cliente levanta a mão, está gritando lá e a gente não está ouvindo. Não adianta eu ter uma excelente gama de produtos ou de serviços a serem oferecidos se eu não consigo atender à real necessidade do cliente. Então, eu tenho que continuar com a minha pergunta para encaixar-me na necessidade dele, tá? Então, o que eu quero desse cliente? Você quer restaurar? Você quer limpar? Você quer embelezar? Então, nós precisamos obedecer o processo de restauração. Então, nós temos que fazer a remoção. Remoção do quê? Da cera que tem lá. Tem cera aqui? É isso que você tem que perguntar. Normalmente o cliente não sabe, normalmente o cliente não fala, normalmente é uma casa de aluguel que ele chega e fala, cheguei agora, eu não sei se tem, então eu preciso me antenar nisso, tá? Se tiver a cera, é lógico que nós vamos fazer toda aquela remoção. Então, a gente construindo todo esse processo, nisso chama-se árvore de decisão. Cada passo a passo daquilo que nós construímos, a gente vai tomar uma decisão para cada passo. Se aquele piso não tiver cera, não precisa de você usar o removedor. Então você acaba pulando uma etapa. Então assim, se não tem cera, não gasta cartucho à toa. Não use o removedor. Já vai direto para o segundo passo. O terceiro você exclui, o segundo passo é o quê? O limpador. Então você só entrando com o limpador já resolve a vida do cliente, já adianta um passo e acelera todo o processo de restauração, tá? O terceiro passo é o embelezamento. É onde a gente vai vender para o cliente se ele quer uma cera, né, ou um selador. A gente precisa identificar se o piso é interno ou externo, porque o piso interno eu tenho um tipo de cera e um piso externo eu tenho outro tipo de cera, que é um selador, que ele traz atributos contra intempéries, o hidrofugante e um filtro solar. Esses produtos, além da gente colocar
em toda a superfície que vai ter tráfego, a gente pode restaurar um móvel do cliente, uma mesa do cliente, toda a superfície que o cliente quer que a gente restaure. Então, o processo de hidratação começa numa renovação da superfície para você acabar com o embelezamento. Tá? O acabamento fino com o embelezamento. Isso chama-se árvore de decisão. É onde você induz o cliente a melhorar aquilo que ele tem em casa. Ele te contrata para fazer um piso e de repente você embeleza toda a casa dele. Tá bom? O segundo passo, o último passo, é a tendência de consumo. Se você criou esse vínculo com o cliente, que nós chamamos de relação de confiança, se você conseguiu fazer o primeiro trabalho, vender o primeiro trabalho, não tem outra pessoa que vai fazer esse trabalho no seu lugar. Por quê? Porque você criou um vínculo de confiança. Se você conquistou e construiu essa relação de confiança, a partir daí, tudo que você vender para ele, ele vai acatar. Todo o preço que você colocar, ele vai acatar. A partir daí, do seu network, da sua melhor venda, da sua melhor proposta, você abriu as portas desse cliente para você. Esse cliente, para você, torna-se um cliente vitalício. Ele, a partir daí, tem tendências com você. Por quê? Porque teve uma primícia com você. Essa relação de confiança, é esse network, é a melhor preparação para um treinamento que você teve, foi o que você conseguiu vender de melhor que existe no mercado, porque aí a gente volta e entra com o nosso trade marketing. O trade marketing perguntou, ele armou toda a árvore de decisão e montou no final a tendência do consumo. A tendência é que o cliente só contrate você, só use o produto que você recomendar. Por quê? Porque trata-se de um produto profissional. O produto profissional, ele dá todo um embelezamento. Ele entrega toda a proposta da necessidade quando o cliente levanta a mão. E quem que vai identificar? Você. Você que é um profissional de limpeza, um profissional de prestador de serviço, você já tem tudo isso na mão. Tem pessoas que têm todo um conhecimento, tem pessoas que têm todo um treinamento, mas você, além de conhecimento e de treinamento, você já tem o quê? Algo que eles não têm, que é o cliente. Quando você entra no cliente, você tem que aprender a entender e a enxergar oportunidades de negócio. Eu tenho pessoas, alunos da nossa escola, que já participou do treinamento e eles só participaram o porquê. Entra o meu trade marketing, a Elipse já entra com o trade marketing, a Elipse quer saber o que você veio buscar aqui. E alunos falaram pra gente que vieram procurar uma outra oportunidade, já que eles viram a oportunidade de negócio no cliente. Nós temos alunos aqui que tinham a oportunidade de fazer um estofado, um tapete e cortina. Então, eles só estavam nesse mercado de estofados, de cortinas e de tapetes. E aí o que acontece? Quando ele foi tirar o tapete do cliente para levar, para lavar, o que aconteceu? Ele viu uma oportunidade no piso do cliente. E aí ele procurou a nossa escola exatamente pelo mesmo modo que você está procurando hoje. E aí o cliente, ele começou a vender. Ele falou assim, olha, já que você gosta do meu trabalho, já que eu te entrego com excelência, e já que nós temos uma relação de confiança, por que em cima do network dele, que ele tem, ele não foi vender o piso de madeira? Foi. Ele fez o treinamento, conseguiu fazer restauração, conseguiu precificar, que esse é um dos temas que nós vamos abordar. Além de tudo isso, nós vamos ensinar você a precificar, nós vamos ceder para você uma planilha de custo, onde não tem uma fórmula de matemática, umas contas de porcentagem, nada disso. Quando nós mandarmos esse material para você, você só vai colocar o valor do preço que você quer praticar em cima do orçamento do cliente, porque ali na planilha já vai te dar
O valor final já vai te dar a margem de lucro. E eu posso já garantir para você, a margem de lucro de uma restauração de madeira é mais de 1.500% de margem de lucro, e nós vamos te mostrar. Nós vamos provar para você que é um mercado rentável.